Roberto, Sim. Conta aí um pouquinho aí de como desenrolou aí, como foi o teu envolvimento aí com Claro, alguma substância aí. A princípio, naquela época de 1982, porque eu tenho 51 anos, sou bonitão assim, mas eu cara, tá jovem, sim, meu. eu tenho 51 meu Deus. anos. Você mesmo foi lá se registrar, né, filho? Claro. Precisou, O Roberto né? tem uma história engraçada, porque ele comemorou o aniversário dele sem ser aniversário dele. Eu comemorei já os 52, adiantado quando eu tinha 49. Falo, Emerson Rogers, que do ano de 1982, naquela época tinha o trabalho, você podia escolher. Ou seja, você estava trabalhando aqui, se quisesse trabalhar do outro lado, você ia. No mesmo dia, você podia fazer isso. E eu conheci um grupo de pessoas dentro daquela empresa aqui, os caras tudo fortes, os caras bombados, né? E eu vi aquilo lá e falei, pô, meu, o que esses caras fazem? Achei legal aquilo, né? E perguntei um dia para um deles. E ele me respondeu, vai no final da tarde na funda da empresa que a gente te mostra como que é que a gente chegou a esse nível. Eu falei, pô, eu vou. Quando cheguei lá, eles estavam fazendo a musculação, mas, porém, tinha um que já estava enrolando um cigarro de maconha. Foi o meu primeiro contato com a maconha. Então, ali eu comecei a fumar a maconha e gostei daquilo. Quantos anos? Naquela época eu tinha 12 anos. Com 12 anos. Nossa. Primeiro contato com a maconha foi com 12 anos. Então, chegou um momento da minha vida que eu falo para vocês que a maconha boa, ela foi embora, ela sumiu. Foi quando eu comecei a desenvolver o uso do crack. Já naquela época? Não, levou-se um tempo, Sim, né? sim. Eu digo que eu fumei maconha durante vários anos. Uhum. Né? Então, eu já não tinha mais vergonha. Como o pastor disse, antigamente, no nosso tempo, se bolava um cigarro de maconha, se escondia para fumar. Hoje não. Hoje, se você se esconder, é bobagem. Né? Então, quando sumiu a maconha boa, naquela época, me apresentaram a primeira vez a pedra de crack. E eu usei o crack e gostei do crack. Aí pronto. Aí foi casamento, foi família, foi dignidade, foi emprego. Porque eu vi dentro do crack algo que, é como o pastor disse, preencheu. Eu estava precisando daquilo. Né? Hoje eu vejo as pessoas falarem que a droga é boa, ela é boa lá no início. Ela é boa lá no início. Né? Mas a realidade da droga é que ela não é boa em momento nenhum. Ela é gostosa. Ela é prazerosa. Então tem que ter uma inversão de ideia sobre o que é a droga. Se eu falar que a droga é boa, eu estou abrindo um caminho para outras pessoas provarem. Uhum. Ela é gostosa. Né? Então, e eu acreditei que aquilo não ia me fazer mal nenhum. Foi onde começou tudo que eu tinha ia por água abaixo. Eu não podia ter um relógio, eu não podia ter um celular. Eu roubava minha mãe dentro de casa, Emerson. Eu roubava minha mãe, Roger, dentro de casa. Fala aí a história do ladrão bom. Minha mãe, durante alguns anos, ela elaborou um plano para me manter perto dela. Como foi isso? Ela levantava cedo, ia na padaria, comprava os pãozinhos, ela ia com uma nota de R$100, trocava o dinheiro e pedia para dar tudo notas picadas, de 5, de 10, de 20, que aquilo ali me mantinha dentro de casa depois de muito tempo que eu fui perceber por que ela fazia isso. E toda semana, no final de semana, ela chegava para mim, principalmente de sexta-feira, que era o dia que eu mais gostava de ir na carteirinha dela, né? Aí eu passava por ela, ela falava assim, nossa, aqui em casa a gente tem um ladrão tão bonzinho. Mas como que é isso, mãe? Eu fui na padaria agora cedo e comprei os pãozinhos lá, deixei R$90 na carteira, ele levou 20 e deixou 70. Mas aquilo era para mim ir pegando durante o dia, entende? Esse foi o plano da minha mãe, para me sustentar perto dela ali. Não é que ela queria me ver naquela situação, porque já era ruim para ela me ver naquela situação, mas tá vendo eu naquela situação perto dela é uma coisa. Sabendo daquela situação longe dela, era outra coisa. O sofrimento seria maior. Muito maior, muito maior. Então, quando acabou o dinheiro da minha mãe, eu comecei a fazer uns pequenos furtos. Né? Entrar nos mercados, começar a roubar chocolate, essas coisas. O que valia
né? E aí foi durante muitos anos vivendo dessa maneira, até que o crack me levou para a rua. O crack fez eu morar na rua. Durante 8 meses, o crack me colocou na rua. Fui expulso de casa pelo meu irmão Tiago, que é o mais velho. Uhum. Eu me emociono um pouco, isso é, né? Porque hoje o Tiago é o meu maior amigo. Mas naquela época eu fui expulso de casa porque eu já estava roubando tudo dentro de casa. Colher, prato, tudo que tinha dentro da minha casa eu estava vendendo. E o Tiago estava fazendo uma construção na frente de uma garagem de lá de casa e eu arranquei aquela coluna de ferro antes de encher. Eu arranquei ela e levei na biqueira para o cara avaliar quantas pedras ele dava naquilo para mim. Só que eu não percebi um detalhe. Quando eu puxei a coluna que eu coloquei nas costas, Roger, ela foi fazendo uma marca lá atrás, porque foi no asfalto, então foi riscando lá atrás. Uhum. E eu não percebi isso. Quando meu irmão Tiago chegou do serviço, ele perguntou, a primeira coisa que ele perguntou foi, cadê a coluna? Eu falei, mas o que você está falando? Você não vai me falar onde está a coluna? Eu falei, mas não sei do que você está falando. Eu falei, então vou... Aí ele saiu pelo rastro. Nossa. Ele foi parar lá na biqueira. Quem trouxe? Foi o Beto. Foi o Beto que trouxe aqui. E isso já era dezembro de 2010. Do dia 30 pro dia 30, do dia 31 para o dia 1º de 2011, eu já estava morando na rua, que foi quando eu fui expulso. Aí dali eu fui conhecer o Rio Grande do Sul, sabe aquela coisa de eu vou para onde o vento me leva? Estava desse jeito. Foi quando eu já não aguentando mais, eu pedi ajuda para minha mãe. E aí eu conheci o pastor Michael, né? Eu estou bastante emocionado, pessoal, porque é uma limpeza isso. Sim. Isso é uma limpeza. E quando eu conheci essa pessoa, abriu as portas para mim e falou, entra, se você quer se tratar, entra. De lá para cá, eu não consegui mais sair de perto dele. Porque é a gratidão. É a gratidão. Então, eu vejo que hoje essas pessoas, principalmente essa rapaziadinha nova que está chegando agora, que acha que tem muita coisa para gastar, não cai nessa, não. Não cai nessa, não, porque isso é uma baita de uma ilusão. Uma baita de uma ilusão. O crack acabou com o meu casamento de 16 anos, o crack fez eu perder carro, o crack fez eu perder casa,